Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live promovida pela Animação Bíblica da Pastoral, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu e o padre Fábio Siqueira estamos apresentando, através dessas lives, textos ligados aos sacramentos da iniciação cristã. Já apresentamos 3 textos ligados ao sacramento do batismo, 3 textos ligados ao sacramento da confirmação, e agora vamos apresentar 3 textos ligados ao sacramento da Eucaristia. Hoje apresentaremos a reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. E estamos sempre seguindo a mesma metodologia, através de 4 perguntas. Que diz o texto? Que propostas o texto nos faz? Que o texto nos faz dizer a Deus em oração? E que decisões o texto nos leva a tomar? Como o texto é longo, 71 versículos, então eu vou apresentar essa primeira parte sobre o que diz o texto através das suas 6 partes, ou 6 sessões. Estamos diante de um texto paradigmático do 4º Evangelho e que possui, ao mesmo tempo, riqueza e complexidade literárias. Para ouvir o que o texto tem a nos dizer, vamos seguir as suas 6 partes. Primeira parte, a multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados, versículos 1 a 15. Segunda parte, a travessia do lago de Tiberíades, versículos 16 a 21. Terceira parte, a multidão que sai em busca de Jesus, versículos 22 a 29. Quarta parte, o verdadeiro pão do céu, versículos 30 a 59. A quinta parte, a incredulidade dos discípulos diante da revelação de Jesus, versículos 60 a 66. E a sexta parte, a confissão de Simão Pedro e o anúncio da traição de Judas Iscariotes, versículos 67 a 71. Essas partes, porém, estão situadas em 3 locais diferentes. Primeiro local, a multiplicação dos 5 pães e dos 2 pescados em uma localidade não mencionada explicitamente, mas próxima ao lago de Tiberíades, talvez Tábaga ou Betsaida. Segundo, o afastamento de Jesus a um monte e sua travessia andando sobre o lago. E terceira, a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus dialogou com os judeus e se declarou pão da vida e pão vivo que desceu do céu. Diante de Jesus que se revela, o ser humano ou abandona ou a ele adere pela fé. Então vamos começar pela primeira sessão, a multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados, versículos 1 a 15. Eis o texto. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque tinha visto os sinais que ele fizera nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus, tendo levantado os olhos e observado a grande multidão que vinha até ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Dizia isso para colocá-lo à prova, pois sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam o bastante para que cada um recebesse apenas um pouco? Disse-lhe André, um de seus discípulos, o irmão de Simão Pedro: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 pescados, mas o que é isso para todos estes? Disse Jesus: fazei com que todos se acomodem. Havia muita relva no lugar. Os homens se acomodaram em número de aproximadamente 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos convivas, e do mesmo modo fez com os pescados quanto queriam. Quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei o que sobrou em cestos, a fim de que nada se perca.
Eles então recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que tinham excedido aos comensais. As pessoas, tendo visto o sinal que Jesus fizera, diziam: verdadeiramente é ele o profeta que vem ao mundo. Jesus, sabendo que estavam por vir para tomá-lo à força para fazê-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, a locução depois disso ajuda a seguir os eventos iniciados após o testemunho de João Batista, João 1:29. O novo episódio ocorreu enquanto Jesus, com os seus discípulos, passava da Judeia para a Galileia, atravessando o mar de Tiberíades, seguido por uma grande multidão, João 6:2, impulsionada pelos feitos a favor dos doentes, e para o qual multiplicou 5 pães de cevada e 2 pescados. Nota-se que a palavra pão é citada em todo esse texto, João 6, 21 vezes, de tal modo que, com a água e o ar, o pão é símbolo do que favorece a vida. O relato combina vários elementos: a travessia do lago de Tiberíades, o seguimento de grande multidão, a alusão à festa da Páscoa, a preocupação de Jesus com a alimentação da multidão, a razão dessa preocupação, provocar a sensibilidade dos discípulos, as 2 soluções apresentadas a Jesus, o sinal da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados, a intenção da multidão em relação a Jesus, fazê-lo rei, pois foi entrevisto como sendo o profeta que devia vir. Esse relato tem paralelos com os outros 3 evangelhos e há pontos em comum: 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, relva no lugar, as sobras que encheram 12 cestos, Jesus que se retirou ao monte. Contudo, cada relato foi elaborado em função dos objetivos do evangelista. Vejamos os detalhes presentes em João 6, 1-15, e o que derivou da multiplicação dos 5 pães e dos 2 pescados. A multidão seguiu Jesus por causa dos sinais que viu em favor dos doentes. Jesus, por seus feitos taumatúrgicos, atraiu multidões. Dado singular, apenas 2 curas foram mencionadas nos capítulos precedentes. Uma em Caná da Galileia, que ocorreu à distância a favor do filho de um funcionário real de Cafarnaum, e foi o segundo sinal que Jesus realizou, João 4, 46-54. A outra cura na piscina de Betesda, em Jerusalém, quando ergueu um homem que há 38 anos estava paralítico, João 5, 1-18. O evangelista não deu a localização, mas contextualizou. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Este pormenor evoca o êxodo dos filhos de Israel do Egito, bem como os pães sem fermento devido à pressa que os libertos carregavam consigo, Êxodo 12, 37-42. A preocupação de Jesus com a multidão que acorreu ao seu encontro serve, por um lado, para revelar a sua sensibilidade e, por outro lado, para provocar a sensibilidade dos discípulos, a fim de verificar que soluções seriam capazes de dar para a questão que Jesus lhes propôs. A pergunta, onde compraremos pão para dar-lhes de comer, além de ser um eco à primeira tentação do deserto, mudar pedras em pão, por exemplo, em Mateus 4:3, permitiu que 2 tentativas de solução fossem apresentadas. Na primeira, a fala de Filipe colocou em xeque tanto o apego como a insuficiência do dinheiro que talvez tivessem na bolsa comum, 200 denários, que seria equivalente a 200 dias de trabalho. Na segunda, o que pareceu totalmente ínfimo para André, tornou-se a matéria do sinal da multiplicação: um menino com 5 pães de cevada e 2 pescados. A partir desse momento, nota-se uma sucessão de causa e efeito. Ponto de partida é organizar a multidão, a fim de que o alimento fosse distribuído igualmente para todos.
A referência à relva e aos 5.000 homens amplia a tarefa confiada aos discípulos. Organizar tudo levou um bom tempo, com certeza. A forma como Jesus protagonizou o episódio evoca a última ceia e as palavras que foram usadas: tomar os pães e os pescados, dar graças, distribuir aos convivas. Jesus não pronunciou uma oração de bênção, mas uma ação de graças. A necessidade do momento transformou-se em festa, pois se diz que Jesus foi quem distribuiu os dons aos convivas, que comeram até ficarem saciados. Outra tarefa foi dada aos discípulos, pois da organização em grupos se passou a preocupação de que nada se perdesse dos dons multiplicados, mas que fossem recolhidos, enchendo 12 cestos. A ordem de recolher o que restou tem a ver com o sentido da missão de Jesus, que será dita mais adiante na narrativa, no versículo 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nada perca daquilo que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Diante do ocorrido, a multidão se pronunciou reconhecendo em Jesus o profeta anunciado por Moisés. Está em Deuteronômio 18:15. Farei surgir para eles um profeta como tu dentre teus irmãos, a ele escutareis. Jesus, porém, soube que havia uma intenção equivocada a seu respeito, sabendo que estavam por vir para tomá-lo à força para fazê-lo rei, razão pela qual retirou-se para o monte. Este ato de se ausentar pode ser uma alusão ao mistério da ascensão, que não é narrado no quarto evangelho. Segunda sessão, a travessia do lago de Tiberíades, versículos 16 a 21. Quando se fez tarde, seus discípulos desceram para o mar. Eles subiram em um barco e foram para Cafarnaum, do outro lado do mar. Já tinha anoitecido e Jesus ainda não se juntara a eles. O mar estava agitado por causa de um vento forte que soprava. Tendo percorrido de 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco caminhando sobre o mar e sentiram medo. Eles, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Queriam então trazê-lo para o barco, mas logo o barco chegou à terra para onde iam. Então, chama a atenção o fato de os discípulos atravessarem o mar sem Jesus. No episódio narrado em Mateus 14, 22, 33 e Marcos 6, 45 a 52, Jesus dera a ordem aos discípulos de embarcar e de aguardá-lo no outro lado da margem. Pode-se supor que Jesus tenha deixado tal recomendação antes de se dirigir para o monte. Cafarnaum era o local de destino, onde se encontrava a casa de Simão Pedro e de André, base de Jesus e do seu grupo apostólico na Galileia. Fazer a travessia ao entardecer pode ter sido uma iniciativa estratégica. Visto que se pescava à noite, se podia, pela quantidade de barcos, evitar a identificação. A alusão ao vento forte amplia a dificuldade da travessia, que, em si, não pareceu ser longa, pois 25 ou 30 estádios corresponderiam a cerca de 6.000 metros. Se o vento estivesse soprando a favor, a travessia seria rápida, mas se fosse contrário, seria mais demorada, porém nada se diz sobre isso. Apesar de já ter anoitecido, os discípulos reconheceram que era Jesus quem caminhava sobre o mar, razão suficiente para sentirem medo. A afirmação de Jesus, sou eu, é uma resposta cristofânica, que poderia evocar a revelação do nome divino a Moisés no Monte Horebe, Êxodo 3,14. Forma como Jesus que se identifica e o que disse aos discípulos, não temais, atestam que se está diante de uma manifestação divina, que permite interpretar tanto o episódio da multiplicação dos pães e dos pescados, como o ato de caminhar sobre o mar.
fundamento para a profissão de fé que Simão vai fazer nos versículos 68 a 69. A superação do temor aparece na intenção de fazer Jesus entrar no barco, o que não ocorreu, pois o barco chegou ao seu destino. Deve-se ver na imagem do barco a igreja, que, sem Jesus, navega a duras penas no mar existencial. Mas quando tem Jesus ressuscitado por perto, logo chega ao porto. Apesar da cena da multiplicação e da travessia do mar terem pouco em comum, uma vez unidas, permitem que se estabeleça, sem grandes dificuldades, uma ligação com a passagem dos libertos do Egito pelo Mar dos Juncos e o dom do maná, que foi dado no deserto, alimento evocado no discurso sobre o pão da vida, logo a seguir. Ao caminhar sobre o mar, Jesus demonstrou pleno domínio sobre a morte, como um milagre que libertou os filhos de Israel do faraó e de seu exército. Enquanto o faraó e seu exército afundam, Jesus caminha sobre o mar. Terceira sessão, a multidão busca Jesus, versículos 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar percebeu que havia ali somente um barquinho e que Jesus não tinha acompanhado seus discípulos no barco, mas que eles haviam partido sozinhos. Outras barcas chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde tinham comido o pão, sobre o qual o Senhor havia dado graças. Quando, pois, a multidão viu que nem Jesus estava ali, nem seus discípulos, subiu nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Eles o encontraram do outro lado do mar e lhe disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: Amém, amém, eu vos digo. Vós me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, e que Deus Pai marcou com seu selo. Disseram-lhe então, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Então, novo dia chegou. Protagonismo é dado à multidão, que pelo visto deve ter pernoitado no lugar da multiplicação dos 5 pães e dos 2 pescados. A alusão a somente um barquinho faz todo sentido, visto que talvez os barcos ainda não tivessem regressado da pesca que ocorria, como disse, durante a noite. Mas como a multidão percebeu que Jesus não acompanhou os discípulos e que estes seguiram sozinhos no barco, é a pergunta que se deve fazer. Porém, não há como dar uma resposta plausível para tal pergunta. A chegada de barcos de Tiberíades ao local da ação de graças sobre os pães e os pescados, sem que Jesus e seus discípulos estivessem neles, parece ter sido suficiente para a multidão intuir que deveriam deixar o local e se dirigir para Cafarnaum, onde, de fato, encontraram Jesus. A referência ao outro lado do mar indica que a multidão fez o mesmo trajeto de Jesus e da barca sobre a qual estavam os discípulos. Nova pergunta surge: como pensar a multidão subindo em barquinhos para ir em busca de Jesus? Outra pergunta sem resposta plausível. Mas o movimento da multidão faz lembrar a fala de Isaías 55:6. Buscai o Senhor, por ele deixar-se encontrar. Chamai-o, por ele estar próximo. Um dado singular recai sobre o título dado a Jesus, Rabi, ao invés de profeta, como ocorreu no episódio da multiplicação. De fato, o que se segue é um ensinamento de Jesus sobre o pão da vida e não um anúncio profético. Ao lado disso, o interesse por saber quando chegaste aqui tem a ver tanto com o desaparecimento de Jesus no monte,
como com o episódio da travessia do mar, pois perceberam, no versículo 22 está dito, que Jesus não tinha acompanhado seus discípulos no barco. Quarta sessão, o verdadeiro pão do céu, versículos 30 a 59. Disseram-lhe então: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que obras realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Disse-lhes então Jesus: amém, amém, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Disse-lhe Jesus: sou eu o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Todavia eu vos disse que vós me tendes visto, mas não credes. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. Quem vem a mim, eu não o lançarei fora, porque desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nada perca daquilo que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam então os judeus a respeito dele, porque dissera: sou eu o pão descido do céu. Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José, de quem conhecemos o pai e a mãe? Como é que agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Amém, amém eu vos digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Sou eu o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Sou eu o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei para a vida do mundo é minha carne. Os judeus discutiam então entre si, dizendo: como pode este nos dar a comer sua carne? Disse-lhes então Jesus: amém, amém, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiro alimento e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como vive o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, quem se alimenta de mim, também ele viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que vossos pais comeram e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas, ensinando em uma sinagoga de Cafarnaum. Então, ao invés de responder à pergunta, Rabi, quando chegastes aqui, Jesus revelou a verdadeira intenção pela qual estava sendo procurado pela multidão. Se o resultado da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados frustrou, pois Jesus percebeu que queriam fazê-lo rei, a razão pela qual foi buscado é ainda mais decepcionante. Mera curiosidade ou puro interesse? Seja qual for, indica que é um segmento ineficaz e infrutífero. Ter o que comer, sem ter que trabalhar, é, no mínimo, cômodo. Esse interesse faz lembrar o que o apóstolo Paulo disse aos fiéis de Tessalônica:
Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Todos sabiam que o pão de cada dia se ganha com o trabalho, ainda que diário. Jesus, porém, ofereceu um labor pelo alimento que não perece. É trabalho, mas é, acima de tudo, dom do Filho do Homem. Jesus quer que se transcenda do sinal para a realidade. Isto é, da multiplicação dos pães e dos pescados ao dom do seu corpo e sangue como alimentos para a vida eterna. E este alimento é certificado, pois Deus Pai marcou com o seu selo. Deus é a garantia da procedência e da eficácia do alimento oferecido por Jesus. A pergunta dos judeus que devemos fazer para realizar as obras de Deus não é retórica, mas atesta, de certa forma, que estavam entendendo as afirmações de Jesus. Contudo, para os judeus, subjaz a noção de mérito. Os favores de Deus eram méritos obtidos através das obras, isto é, da prática dos mandamentos, preceitos e normas contidas na Torá. Esse modo de pensar foi e continua sendo a base da retribuição pela qual muitos, infelizmente, buscam servir bem a Deus para serem bem servidos por Deus. Eu diria que é uma prática nefasta dentro e fora da Igreja Católica. Os judeus acreditavam que a Torá tinha sido enviada por Deus através de Moisés. Por isso, Jesus, ao responder, colocou o ato de crer nele como a obra de Deus a ser feita. Se, segundo os judeus, praticar a Torá era meritória, crer em Jesus é a condição indispensável para se ter a vida eterna. Houve compreensão da proposta de Jesus. Por isso, os judeus quiseram que Jesus realizasse um sinal que o credenciasse como enviado de Deus. Assim pensavam, pois o maná fora atribuído a Moisés. Contudo, é preciso lembrar que Nicodemos já intuíra que Jesus tinha sido enviado por Deus quando disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João 3:2. Se a citação do maná dado ao povo no deserto credenciou Moisés, se tivessem compreendido o sinal da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados, não haveria motivo para o povo pedir um novo sinal. Nota-se que, a partir desse ponto, temos o dom, quem doa, por que se doa e com qual finalidade. O dom do maná era aceito como vindo do céu. O trabalho que os filhos de Israel tiveram foi o de recolher, conforme a determinação prescrita, e de preparar com o que foi recolhido o que comer cada dia. Encontramos isso em Êxodo 16, 1-36, números 11, 7-9. Jesus declarou que Moisés não foi quem doou o pão do céu, mas o Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, com isso, não disse que o maná era um alimento falso, mas que o prefigurava, pois ele é o pão de Deus, que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus provocou interesse pelo que estava ofertando. Percebe-se que o pedido, Senhor, dá-nos sempre deste pão, lembra a resposta da mulher samaritana. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui tirá-la. João 4,15. E os paralelos com o episódio do poço de Jacó continuam. A declaração pessoal de Jesus, sou eu, o pão da vida, está em sintonia com a declaração messiânica que fez a mulher samaritana, sou eu, aquele que fala contigo, João 4,26. Há, porém, um avanço, pois Jesus declarou a finalidade, quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim
nunca mais terá sede. Jesus assumiu a fala e deflagrou a falta de fé dos seus interlocutores. Incredulidade que não encontrou na mulher samaritana. Jesus é o sinal visível de Deus, e mesmo assim, não há fé nele. Apesar disso, prosseguiu com a explicação sobre o sentido da sua missão. Foi enviado para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai, cuja finalidade é a ressurreição no último dia de quem vê o Filho e nele crê. Jesus oferece a fé, ao passo que os judeus respondem com murmuração. Como no tempo do deserto, os judeus persistem na murmuração diante do que Jesus dissera: sou eu o pão descido do céu. Voltam-se ao tema do maná, cuja origem era desconhecida, aparece em Deuteronômio 8:3. Enquanto que sobre Jesus sabem de quem é filho, mas não entenderam a sua verdadeira filiação divina. No livro de Sabedoria, capítulo 16, versículo 20, afirma que o povo no deserto foi alimentado com o pão dos anjos, preparado sem esforço humano. Jesus insiste no sentido do seu envio pelo Pai e na sua específica missão. Na fala de Jesus encontra-se a contraposição entre o maná, pão que perece, e ele, pão descido do céu, que não perece e não deixa perecer. Jesus sabia quem de fato acreditaria nele. É preciso lembrar que lá no episódio do maná, se os judeus recolhessem acima do que era necessário e guardassem, no dia seguinte estava estragado. E no episódio da multiplicação dos pães, Jesus disse que se recolhesse o que sobrou. É fundamental vir até Jesus, isto é, saber ser atraído por obra de Deus. A fé em Jesus não é uma obra meramente humana, mas uma ação de Deus na vida de quem o elege pela fé. Assim, a ação do ser humano é resposta à proposta de Deus. A consequência da fé em Jesus é a ressurreição no último dia. Se, por um lado, a fé é dom de Deus, por outro lado, é um ato de quem responde ao dom livremente. Jesus é a instrução de Deus Pai para a humanidade, pois é o único que o conhece e o viu. É uma afirmação fidedigna. Por isso pode declarar: quem crê tem a vida eterna. Já a afirmação sou eu o pão da vida é um autotestemunho de tipo sapiencial. Jesus se comunicava como a sabedoria se dava aos interessados. O que disse equivale: eu sou o revelador da verdade, o mestre que veio para alimentar com o pão que não perece, isto é, com o conhecimento que garante vida eterna. Esse conhecimento é a fé. Esta é a grande distinção entre o maná e Jesus, pão vivo que desceu do céu. A proposta de Jesus é desafiante. Quem comeu o maná, morreu no deserto. Mas quem comer do pão que desce do céu não morrerá. O entendimento não pode ser literal, mas aponta para a Páscoa antecipada na última ceia, na qual Jesus se deu aos discípulos como comida e bebida, no dom do pão repartido e do cálice partilhado. Esta é a explicação para o impasse dos judeus que disseram: como pode este nos dar a comer sua carne? A lógica subjacente aos versículos 53 a 58 é elucidativa. Comer a carne e beber do sangue do Filho do Homem é partilhar a mesma sorte. Como o Verbo encarnado, ao longo de sua vida terrena, serviu-se do alimento e da bebida que mantinham o seu corpo assumido, por sua morte redentora, se deixou como comida e bebida que mantém a sua presença viva e operante em cada discípulo. Desse modo, o mistério da sua união com o Pai
se torna um mistério da sua união com quem comunga dele. Assim, a justa interpretação do rito eucarístico depende dos mistérios que envolvem Jesus. Origem divina, encarnação, ministério público, paixão, exaltação e dom de si aos fiéis. Ao se ter parte com Jesus, se tem parte também com o Pai que o enviou. Como Jesus tem em si a vida do Pai, por sua comunhão filial, de igual modo terá a vida de Jesus quem dele se alimentar. Fica estabelecida a distinção entre o maná e o pão vivo descido do céu. Aquele não comunicava comunhão com Deus, apenas garantiu a vida no deserto. Já o dom de Jesus faz viver para sempre. Enfim, o evangelista aponta o local do ensinamento de Jesus sobre o pão da vida, a sinagoga de Cafarnaum. Nada foi dito se esse ensinamento ocorreu em dia de sábado. Mas é preciso lembrar o versículo 4. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Nesse sentido, pode-se pensar que fosse o sábado e que as leituras previstas tanto da Torá como dos profetas estivessem relacionadas com essa solene festa judaica. Já o que Jesus ensinou em Cafarnaum foi concretizado na última ceia em Jerusalém. Desse modo, João 6 exige que seja lido e compreendido juntamente com João 13, 14, 15, 16, 17. Como a multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados foi seguido pelo discurso sobre o pão da vida, de igual modo, ao lava-pés, ocorrido no decurso da ceia pascal, seguiu-se o grande discurso de despedida e de revelação sobre a vinda e ação do Paráclito. Quinta sessão. A incredulidade dos discípulos diante da revelação de Jesus, versículos 60 a 66. Então, muitos de seus discípulos, tendo ouvido essas coisas, disseram: dura esta palavra, quem pode ouvi-la? Jesus, porém, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam por causa disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne nada alcança. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há entre vós alguns que não creem. Desde o princípio, Jesus sabia quem eram aqueles que não acreditavam e quem era aquele que o entregaria. E dizia: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for dado pelo Pai. A partir daí, muitos de seus discípulos retiraram-se e não mais andavam com ele. Então, a decepção dos discípulos com o ensinamento de Jesus se tornou motivo de nova murmuração e foi interpretada pelo próprio Jesus como escândalo, isto é, como uma pedra que faz tropeçar. Jesus falou abertamente, mas o que revelou foi recebido como algo insuportável aos ouvidos, quer dizer, impossível de ser praticado ou ainda de ser obedecido. Acaso teriam levado as palavras de Jesus ao pé da letra? É possível. Jesus, ao invés de recuar, avançou ainda mais na revelação. Ao fazer uso do título Filho do Homem, Jesus o ligou à sua ascensão ao céu. O Verbo divino, graças à encarnação, obteve a condição para se fazer pão da vida. E pela doação da sua carne e do seu sangue na cruz, pôde se fazer alimento que comunica a vida. Por ser o Filho de Deus que se fez filho do homem, pode entregar a sua carne como comida e o seu sangue como bebida. Quem aceita esse mistério pela fé não se escandaliza, pois sabe que é possível realizar o que recebeu. Por isso aceita a palavra e a põe em prática.
A carne, enquanto carne, pertence ao plano perecível, mas animada pelo Espírito tem em si a vida. Por ser o Verbo encarnado, Jesus pertence tanto à esfera celeste como terrestre. Como pelo Espírito veio a este mundo, também pelo Espírito pôde não só deixar esse mundo, mas deixar-se como alimento que comunica a vida eterna. Sabedor de quem de fato nele acreditava, porque, impelido pelo Pai, sabia igualmente como concretizaria a doação de sua humanidade pela vida do mundo. É por isso que ao tema da incredulidade dos discípulos foi unido o tema da traição de Judas Iscariotes. Ao invés de aderir ao mistério revelado, muitos dos discípulos preferiram abandonar o seguimento de Jesus. Sexta e última sessão, a confissão de Simão Pedro e o anúncio da traição de Judas Iscariotes, versículos 67 a 71. Disse então Jesus aos 12, acaso vós também não quereis ir? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus, não fui eu que vos escolhi, os 12? Mas um dentre vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que iria entregá-lo. Então, aqui finaliza essa sexta sessão. Vamos ver agora o que diz o texto. Seria oportuno lembrar que em Marcos 1, 21 a 28, Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum, quando um homem com um espírito impuro gritou, sem quem tu és, o Santo de Deus. A este Jesus repreendeu, mandou calar e o expulsou. Por quê? Porque ao réprobo não é lícita a confissão da identidade de Jesus. Uma cena parecida ocorre no final do discurso sobre o pão da vida. A sinagoga continua de Cafarnaum. Jesus ensina, mas, ao invés de expulsar o espírito impuro, são os discípulos que decidem abandonar Jesus. São eles que se expulsam da presença de Jesus. Criou-se assim a justa distinção entre os que, desiludidos, deixam de acreditar e os 12, que por Simão Pedro permanecem fiéis ao Mestre. Por sua vez, Jesus não demonstrou receio de ficar sozinho quando interpelou os 12, que pela primeira vez são mencionados explicitamente na narrativa do quarto evangelho. Talvez a diferença da possível alusão sobre os 12 cestos, no versículo 13. Simão Pedro não apenas respondeu à pergunta de Jesus de forma direta com outra pergunta, mas, a partir desta, resumiu o que se espera do discípulo que ouviu e acolheu o ensinamento. Separar-se de Jesus é perder o caminho que conduz à vida. Sob a afirmação, tu tens palavras de vida eterna, encerra-se a autodefinição de Jesus como pão vivo descido do céu e os seus efeitos, ressurreição no último dia e vida eterna. Ter fé em Jesus equivale a conhecer quem ele é. Fica evidente que os 12 se distanciam dos que disseram que as palavras de Jesus eram duras. Diante da crise surgida com a revelação, a fé é que sustenta a convicção do discipulado. Descobre-se o que significou para André ter dito a Simão Pedro logo no início, encontramos o Messias, João 1,41. E o que disse Filipe a Natanael, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, como também nos profetas, João 1,45. Apesar de Jesus ter aceito a resposta de Simão Pedro, não deixou de revelar que dentre eles um estava dividido em seu íntimo. É o sentido para ter dito um diabo, diabalo.
Ao dizer que conhecia o traidor, antes mesmo de ser traído, Jesus revelou o pleno domínio tanto do momento como do que iria acontecer na última ceia, quando reafirmou a sua escolha. Não falo de todos vós, sei quem são aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come comigo o pão levantou contra mim seu calcanhar. João 13:18. Judas foi dito diabo porquanto preferiu ouvir Satanás e, por sedução deste, se tornar mentiroso, ladrão e homicida. Se no quarto evangelho não se tem a lista dos 12, nem por isso se deixou de elucidar as ações de Simão Pedro e de Judas Iscariotes, a quem chamou de traidor, preparando dessa forma o que se deu com ele na última ceia. Depois do bocado de pão, entrou nele Satanás. João 13:27. Então, aqui concluímos a resposta para a primeira pergunta. Que diz o texto? Passamos agora à segunda. Que propostas o texto me faz? João 6 é, sem sombra de dúvida, uma interpelação à fé e propõe que o cristão reconheça a revelação da glória de Deus em Jesus, que realiza o sinal da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 pescados, que caminha sobre as águas e que se autodefine como o pão vivo descido do céu. A primeira proposta é verificar se temos cultivado em nós as mesmas sensibilidades de Jesus. Diante da multidão que vinha ao seu encontro, se preocupou não só com a fome, mas também em provocar os discípulos a buscarem uma solução. Para Jesus, foi suficiente ter em suas mãos os 5 pães de cevada e os 2 pescados, isto é, o fruto do trabalho do ser humano pelas mãos de um menino. A solução envolveu tanto a ação do ser humano como a de Jesus. Ficam salvaguardadas as devidas competências. Sobre o possível do ser humano, Deus faz o impossível. Ao lado disso, aprende-se a não instrumentalizar Deus em próprio benefício. Por isso, Jesus, ao perceber que queriam fazê-lo rei, afastou-se da multidão e dos discípulos. Foi para o monte, isto é, para estar próximo de Deus Pai. A segunda proposta consiste em respeitar a liberdade de Jesus e sua personalidade decidida. Ao atravessar o mar, indica que a igreja sabe o caminho que deve seguir, mas não pode fazê-lo sem Jesus, que tem o pleno domínio sobre as situações adversas e principalmente sobre a morte. Diante da sua divina presença, aprende-se a ouvir o que realmente importa. Sou eu, não temais. Esta autodefinição inspira confiança e segurança. Se a multidão quis tomar Jesus para fazê-lo rei, mas experimentou a sua ausência, os discípulos tentaram fazer Jesus subir na barca, mas esta chegou logo ao seu destino. A terceira proposta consiste em avaliar as intenções pelas quais temos procurado Jesus. Queremos o milagre ou o Senhor do milagre? Nesse sentido, é fundamental permitir que Jesus sonde o nosso íntimo, deflagre as nossas falsas pretensões de querer Deus segundo as nossas necessidades e nos coloque diante da obra que realmente conta, crer no Filho do Homem enviado por Jesus. A quarta proposta requer a escuta atenta de Jesus, que se revela como o pão vivo descido do céu. É preciso trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo que já nessa vida comunica a vida eterna e que se torna a garantia da ressurreição no último dia.
A abertura para essa revelação redimensiona o modo como temos participado e recebido a Santa Eucaristia. Não basta que Jesus se ofereça, é necessário que o fiel responda. Duas ações são necessárias: ir até Jesus e crer na sua palavra. A quinta proposta é paradoxal. Por mais que Jesus tenha procurado elucidar o sentido da sua doação, nós ainda continuamos resistentes e relutantes. O pior acontece quando a incompreensão se torna opção de abandono do discipulado por incredulidade. Com Jesus, aprende-se a ir além da tristeza e da frustração pela falta de êxito na missão, a não temer ficar sozinho e a não negociar a verdade que liberta e salva. Seguir Jesus não é uma questão de conveniência, mas de fé. A sexta proposta consiste em fazer com Simão Pedro a pessoal confissão de fé em Jesus, reconhecendo que só ele tem palavras de vida eterna, pois é o Santo de Deus. Supera-se a tentação do escândalo nas palavras de Jesus. O alcance dessa ação dependerá da sinceridade de nossa adesão, pois compromete toda a nossa existência e a conduz à sua plena realização na eternidade. A sétima proposta nos coloca diante da dolorosa revelação de Jesus sobre Judas Iscariotes, que nos permite avaliar nossas intenções no discipulado. Não basta saber-se escolhido, é preciso fazer valer essa escolha, trabalhando pelo que unifica a igreja, e não o que nela produz divisões. Seria uma grande contradição se a Eucaristia não for frutuosa em nossas vidas. Isso aconteceria se não aderimos ao chamado e ao projeto salvífico de Jesus, aceitando o desafio da sua autorrevelação. Tendo, então, feito esses dois passos, que o texto me diz, que propostas o texto me faz, passamos, então, agora à terceira, que o texto me faz dizer a Deus em oração. Então, é uma oração que a gente se recolha e permita que João 6 agora nos faça elevar a Deus a oração. Senhor Jesus, torna-me sensível às necessidades do meu próximo e ainda mais sensível à tua santa vontade, capaz de colocar em tuas mãos o fruto do meu trabalho, seja ele social ou pastoral, a fim de que se multiplique em favor dos meus irmãos e irmãs. Que não haja em mim falsa pretensão ou vãos desejos, buscando-te apenas como solucionador de minhas carências ou demandas existenciais. Que as situações adversas e de morte, pelas quais todos os dias atravesso, estejam submetidas à tua divina e soberana providência. Que eu sempre permita que tu caminhes sobre estas situações, me conduzindo ao porto seguro do teu amor, pois tu és o Senhor. Que eu me abra aos teus ensinamentos que comunicam vida, ainda que estejam acima das minhas capacidades de compreensão. Que dia a dia eu possa concretizar a obra de Deus Pai em minha vida, crendo em ti e transformando a fé em comportamento condizente com a tua vontade. Livra-me da incredulidade e que a fé sempre me interpele a ir além das aparências
e das coisas terrenas, que muitas das vezes eu permito que se tornem prioridades na minha vida. Que eu nada anteponha ao teu corpo e sangue doados na cruz e que se renovam em cada celebração eucarística. Que minha participação na Eucaristia se torne cada vez mais fecunda em obras que testemunhem o valor da vida em todas as circunstâncias, em particular quando a verdade estiver sendo desprezada e as injustiças parecerem levar vantagem sobre o bem e a justiça. Que eu não esmoreça na fé quando as tuas palavras soarem duras demais aos meus ouvidos. Que a confissão de fé de Simão Pedro seja constante em minha vida e que eu nunca me afaste de ti. Obrigado por me teres escolhido e amado, que eu nunca venha a trair essa escolha e o teu amor. Tu que vives e reinas com Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Última questão, então, que decisões o texto me leva a tomar? A primeira decisão leva o fiel a querer ter os mesmos sentimentos de Jesus, buscando não separar fé e obras. Perceber Jesus, preocupado em alimentar a multidão que vinha ao seu encontro, atesta que a fidelidade ao Evangelho comporta igualmente o compromisso com as necessidades básicas do ser humano. É gesto de compaixão. Assim compreende-se melhor a exigência da prática das obras de misericórdia corporais, como encontramos em Mateus 25, 31 a 46. Testemunhando que a partilha do pão da palavra de Deus requer a capacidade de partilhar o pão nosso de cada dia com quem dele está privado. A segunda decisão leva a não transformar a caridade em assistencialismo, deturpando o sentido da compaixão do Evangelho. Para superar essa tendência, é preciso saber ausentar-se do egoísmo que domina o ser humano para apenas estar submetido ao senhorio de Deus. Assim, as situações adversas serão enfrentadas pela certeza da presença viva e operante de Jesus na igreja e no mundo, colocando fé em suas palavras. Sou eu, não temais. Firmes nessa fé, se atravessa o mar da existência da vida. A terceira decisão consiste em abandonar as falsas pretensões em relação a Jesus. Aprende-se a vencer a tentação de buscá-lo só pelos milagres que pode realizar, isto é, apenas pelo que Jesus pode fazer para solucionar as mazelas da humanidade. Assim, aprende-se a buscar Jesus por amor, crendo que é o Filho de Deus enviado ao mundo para reconduzir a humanidade no caminho do bem, da justiça e da verdade, que liberta, salva e prioriza o bem comum socioeclesial. A quarta decisão quer reencaminhar a vida de fé na busca e compreensão de que o ser humano precisa do que está além do pão material. Nisto consiste aceitar Jesus como alimento que garante a vida não apenas dessa existência, mas que ressuscita no último dia. Aprende-se a viver a novidade que Jesus inaugurou na doação de seu corpo e sangue como alimento, que garante a possibilidade da vida eterna com Deus. Nessa entrega, assume-se o que significa ter os mesmos sentimentos de Jesus e a viver da sua entrega sacrificial, do seu mistério pascal, que se renova em cada Eucaristia. A quinta decisão requer a revisão sobre o ato de crer em Jesus. Este ato não é um exercício teórico e tampouco consiste em adesão à religião, mas é esforço cotidiano de configuração da própria vida à vida de Jesus,
aprendendo o que significa fazer a vontade de Deus Pai. Assim, o esforço cotidiano pela transformação do mundo revela a esperança de que existe vida após a morte. Aprende-se que a morte não tem a última palavra sobre a vida terrena e que a fé na Eucaristia é esperança de eternidade. A sexta decisão é um questionamento. Por que crer e permanecer no discipulado de Jesus? O ensinamento de Jesus sobre o pão da vida é provocação capaz de orientar a vida do discípulo para que seja digna e plena de sentido verdadeiro. Estar na igreja não é garantia de estar na presença de Jesus e de que a fé é autêntica. Crer em Jesus exige comportamento condizente. É preciso fazer da confissão de Simão Pedro a própria confissão, em particular quando tudo parece desconcertante. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A sétima decisão tem a ver com o conhecimento que Jesus tem de cada cristão. Somente ele sabe o que se passa no íntimo de cada fiel, e se de fato o discipulado é vivido de forma sincera. Ao mesmo tempo em que pode haver um Simão Pedro em cada cristão, que fala em nome próprio dos demais, também é possível experimentar o que significa ser e agir como Judas Iscariotes. As formas para trair Jesus e sua mensagem salvífica são muitas, e nos dias atuais se intensificaram ainda mais. Nessa última decisão, assume-se a postura de averiguar sempre se a profissão de fé em Jesus tem alcançado a promoção da unidade ou se tem sido causa de divisões na igreja e na sociedade. Então, esse foi o percurso que eu quis fazer com vocês sobre João 6, mais uma live promovida pela Animação Bíblica da Pastoral, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e hoje nós meditamos sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João, para que se compreenda melhor que ele é um capítulo eucarístico.